Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 33. Mesmo o homem de conhecimento age segundo sua própria natureza, pois cada qual segue a natureza que adquiriu nos três modos. O que a repressão pode alcançar? Verso 34. Há princípios que servem para regular o apego e a aversão relacionados com os sentidos e seus objetos. Ninguém deve ficar sob o controle desse apego e aversão, porque eles são obstáculos no caminho da autorrealização. Você pode repetir, Ellen, por favor? Bhagavad Gita 3.33, verso 33 e verso 34. Seria Satram Sestatasya Praktre Gnanaapi Praktrinyanti Bhutani Nigraha Kim Karashya. Bhagavad Gita 3.34. Indriya Shedriya Shrite Raga Dvesal Vyachastitav Tayo Navasan Agachet Tal Hiya Shyat Paripatina. Mesmo o homem de conhecimento age segundo sua própria natureza, pois cada qual segue a natureza que adquiriu dos três modos. O que a repressão pode alcançar? Verso 34. Há princípios que servem para regular o apego e a aversão relacionados com os sentidos e seus objetos. Ninguém deve ficar sob o controle deste apego e aversão, porque eles são obstáculos no caminho da autorrealização. Todas as glórias de Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Muito bem, então agora são 7 horas e 17 minutos. Vamos fazer aqui a nossa citação, nossas gotas védicas de 10 minutos. Muito obrigado, Ellen, pela sua apresentação, por ter lido para nós aí os gotas védicas, pelo seu esforço, parabéns, por ter aí, falado também o sânscrito como parte do seu seva, da sua dedicação às pessoas. Muito bem, olha só. Aqui, o tema está trazendo a sequência do raciocínio que nós temos desenvolvido esses últimos dias, a questão de como utilizar os recursos que nós temos à nossa disposição. Okay? Veja bem, vamos pensar da seguinte maneira, vamos colocar aqui uma metáfora. Tá? Vamos imaginar que você seja um empresário. Tá? Então você está, e você quer, enfim, alcançar o máximo número de pessoas possíveis. Então, você vai criar um sistema que seja facilitado para que as pessoas possam ter acesso àquele produto. Você vai evitar ou vai diminuir ao máximo os obstáculos para que aquelas pessoas possam chegar até aquele produto. Isso é o que qualquer industrial ou empresário faz na hora de fazer os seus investimentos aí, tá? Agora, imagina que nós somos a equipe de Deus, a equipe administrativa de Deus. Ele planejou, vamos criar o mundo aí, vamos manifestar a criação, e eu estou contando com vocês para me dar algumas ideias, enfim, para a gente, sabe, aplicar aí o nosso projeto em andamento, tá? E nós precisamos de um sistema que seja facilitado para que as pessoas possam adquirir o nosso produto, enfim, e alcançar o resultado que nós desejamos. Qual é o resultado que nós desejamos? Então, vamos imaginar que o próprio Senhor Supremo está falando conosco, uma reunião de CEOs aí, Então, qual é o nosso objetivo? Nós precisamos que as almas que estão enredadas saiam do enredamento
e venham para a nossa cidade, para viver conosco, para compor aí o quadro do nosso belo quadro social transcendental. Então, a gente precisa que eles venham, ok? E qual é o plano de vocês? Alguém diz lá, vamos fazer o seguinte plano. Vamos fazer esse plano aqui, então, ok, na avaliação final da equipe, olha, esse plano, ele só vai conseguir alcançar 0,00001% da população. Então, esse plano, ele não é muito prático. Ele é funcional para aquele grupo específico, mas ele não vai alcançar um número grande de almas ou clientes, vamos dizer assim. É isso que empresários fazem. Então, agora imagina que nós, como a equipe de Deus, diríamos que para que se alcance o reino ou o mundo transcendente, a pessoa tem necessariamente que, as pessoas terão necessariamente que renegar todas as fontes de prazeres, de felicidades que elas têm lá à disposição. Se a gente for partir desse princípio, vai ter muito poucas pessoas interessadas, ou vai ficar assim, os clientes, a loja vai ficar quase vazia, entende? E nós não vamos conseguir o objetivo que nós queremos, tá? Agora, uma outra forma de poder alcançar esses, clientes seria usar uma linguagem que eles entendem, que seja assimilável e que não exija deles um esforço, um sacrifício tão grande para que eles pudessem alcançar. Então, utilizar o que eles já gostam é o método que é o que acontece, por exemplo, quando professores vão ensinar na zona rural. Então, na zona rural, a palavra P vira pato, né? A palavra vira portão ou porteira, né? E isso facilita para que o menino da roça entenda o significado da palavra P, né? Não vai ter utilizações de cidade. Então, você usa a linguagem local para facilitar a assimilação de conhecimento. Ok? Então, semelhantemente, o processo de renúncia, o processo de rejeição do mundo chamado material, ele é funcional para uma porcentagem muito irrisória da humanidade, que são aqueles que viram monges, aqueles que vão para as montanhas, vão viver nas cavernas dos Himalaias. Quer dizer, a grande esmagadora maioria da população fica de fora desse conceito. Então, quando você cultiva o conceito de que, para evoluir espiritualmente, você tem que negar todas as felicidades que você tem, como filhos, os seus passeios, a sua vida pessoal, automaticamente você se sente de fora do projeto. E quando você se sente não incluída, automaticamente dá um sentimento de abandono, como consequência, um sentimento de solidão e de vazio existencial, porque você já está se excluindo devido ao conceito que você mesma assimilou daquilo que você, aprendeu, enfim, das fontes de conhecimento que você adquiriu. Tá? Então, tem essa problemática aí, tá? Quando você ouve falar da renúncia, dos desejos. Os caminhos védicos, eles possuem 2 caminhos, só que é muito mais comum as pessoas falarem apenas de um caminho, tá? O caminho que é da rejeição. Porque esse sistema é meio primitivo, meio medieval, então ele é mais, vamos dizer assim, entre aspas, mais fácil, por exemplo, de pensar. Por exemplo, na Idade Média, quando você tinha um dedo infeccionado, era muito fácil resolver o assunto. Cortava a mão, acabou o problema, né? Então, atualmente, nós temos tratamentos, penicilina, antibióticos, tudo isso que consegue salvar o corpo todo. Mas uma ideia brutal é você simplesmente rejeitar tudo, que é um sistema mais, vamos dizer, primitivo de fazer as coisas. Agora, se nós aprendermos de alguma forma, que é o outro caminho, que chama-se, são, como eu falei, 2 caminhos, Nivriti Marga e Pravriti Marga. Nivriti, nir, como vem nirvana, né, não, é a rejeição de tudo. E o Pravriti significa a inclusão de tudo. Então, quando nós aprendemos a incluir tudo aquilo que nós conseguimos através do nosso esforço pessoal, com o nosso bom karma, com a nossa dedicação, com a nossa mente piedosa, o bom karma que nós adquirimos, todo esse processo, ele quando ele é utilizado
para o benefício da realização do Supremo, da inclusão do princípio do Supremo nas nossas vidas, ele deixa de ser um problema e passa a ser uma solução. É como o veneno da cobra. Tá? Então, o mesmo processo que produz o apego, que faz a pessoa a renascer e sofrer continuamente, é o mesmo mecanismo que vai ser utilizado para libertar esse ser, como que é o que se faz com os venenos dos insetos peçonhentos. Da cobra, por exemplo, o veneno da cobra mata, mas é o mesmo veneno que cura. Depende de como é utilizada a polaridade. Então, o que nós temos que aprender? A como utilizar tudo aquilo que nós recebemos do universo, da natureza, que é a criação do Supremo, como parte do processo de ligação com esse absoluto. Então, tudo aquilo que era inicialmente rejeitável passa a ser favorável para o processo de ascensão. E isso é uma questão de software, é tecnologia de informação, é uma questão de conhecimento de como fazer isso. Tá? Então, como, por exemplo, quando você tem... às vezes a gente dá esse exemplo, né? Você está com um telefone ali, celular, que você quer fazer uma operação e está com vírus, sei lá, está com problema. A primeira reação, sentimento natural que a gente tem é de tacar o telefone, que sabe acabar com tudo e pegar outro, não é isso? Isso é uma reação meio irracional da fúria que nós temos pela frustração da coisa não funcionar. Então, em termos existenciais, quando a gente vê que a vida é difícil, que existe a humanidade, né, assim, nos causa tanto problemas, como o filósofo Sartre certa vez costumava dizer, o inferno são os outros. Quando a gente descobre que a humanidade é a causa do nosso sofrimento, que o que a gente quer fazer com ela? Destruí-la, eliminá-la, acabar com ela. Então, ir para uma caverna é uma forma bem eficaz de se livrar da humanidade. É um sistema que é utilizado. Agora, será que isso funcionaria para a maioria dos casos? Por exemplo, mães, por exemplo, para qual caverna as mães conseguiriam fugir? Não dá, entendeu? Então, as mães ficariam de fora da operação. Então, um sistema que exclui as mães do processo de benefícios da evolução é um sistema relativamente cruel. Não é um sistema compassivo, é um sistema muito, vamos dizer assim, tribal, voltado para uma classe muito específica de pessoas e normalmente homens. É um sistema criado para homens, que mulheres raramente vão se meter numa caverna, a não ser que ela seja da era neolítica, uma Neandertal que vive nas entradas das cavernas. Mas mães abandonando seus filhos, sua família, sabe, seus sonhos de felicidade para ir para um retiro e ficar distante de tudo isso, não é possível. Então, o sistema é disfuncional, na verdade, né? O método utilizado, ensinado pelos sábios védicos de inclusão social ou de inclusividade é muito mais prático para incluir o máximo número de pessoas, inclusive aquelas pessoas que são imprescindíveis na felicidade da humanidade, que são as mães e as crianças. Quando você tira as mães e as crianças do campo, acabou a felicidade. Não tem mais felicidade, não tem. Tá, tudo bem, você se livra das confusões, mas também se livra da felicidade, do prazer de existir, que é o que dá felicidade para nós, é família, é alegria, é se reunir, é trocar sinergia, é isso que produz felicidade para nós, é isso que dá a sensação de prazer de existir, sabe? Então, o sistema em que nós fazemos a nossa inclusão dentro do processo de ascensão, e que leva em consideração a compreensão de que a criação, todas as nossas conquistas, são elementos ligados a Deus e que, portanto, nos levarão de volta ao Supremo, o que é preciso ser feito? Nós só temos que nos livrar de uma única coisa, a avareza. Só isso. A gente não tem que se livrar das nossas opulências, das nossas felicidades, das nossas conquistas boas kármicas. O que a gente tem que se livrar da avareza. É disso que a gente tem que se livrar. Nós precisamos deixar de ser egocêntricos, hiperfocados em nós mesmos e ressentidos contra a humanidade. Esse desejo que a gente tem de pegar a humanidade
Isso daí tem a ver com o nosso ressentimento pessoal. Tem que ser superado isso. A humanidade tem que ser tratada. Ela precisa ser, sabe, curada. E essa é a nossa responsabilidade enquanto pessoas que têm conhecimento superior. Sabe, se você quer se livrar realmente da humanidade, você vai precisar desenvolver primeiro compaixão dela. O único jeito de se livrar dela é tendo compaixão dela, cuidando dela, tratando dela, maternando ela. Aí você consegue se livrar dela. É um bom plano, se o plano for esse. E normalmente esse é um, sabe? Ok? Se livrar da humanidade não é a pauta inicial, mas, francamente, a gente, sabe, já deu o que tinha que dar por aqui, então, quer dizer, a gente tem que sair mesmo, não é? Mas a forma de sair não é com raiva, querendo acabar com tudo. Tem a técnica da forma de sair realmente envolve a liberdade do ressentimento, a compaixão e a liberdade da avareza, do sovinismo, do egocentrismo, sabe, da falta de misericórdia para aqueles que sofrem tanto do ponto de vista físico, das questões, né, que é o pragmático da saúde, da alimentação e tal, mas também daqueles que sofrem do ponto de vista intelectual, aqueles que são mendigos intelectuais, empobrecidos morais, que não têm condições de compreender, que não, sabe, que não têm condições de entender o sentido da existência e que mendigam, sabe, carinho, ternura de pessoas avaras e cruéis. E então elas sofrem. Então, assim, esse é o sentido mais prático de como rejeitar o apego, sabe? O nosso problema não é a nossa felicidade, os nossos filhos são causa de felicidade, as nossas coisas pessoais nos causam felicidade, as nossas plantinhas são fonte de felicidade para nós. O nosso problema é a avareza. Então, se você quer livrar-se de alguma coisa, livre-se disso. Mas mantenha suas plantinhas, porque elas dão flores, perfumam e deixam tudo alegre. Então, não adianta você jogar as suas plantinhas fora, ou seu carro, ou, sei lá, a sua conta bancária, e manter no coração um ressentimento avaro, que isso não tem função nenhuma. Tá? Então é isso, pessoal. Bom, a vida segue, seguimos. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.